Olá, eu sou a Thais Oyama e hoje eu tô aqui, eu queria falar sobre um livro que trata de um fenômeno muito importante e que tem consequências diretas para o Brasil. O livro se chama Nacional-Populismo e foi escrito por dois cientistas britânicos, o Roger Idwell e o Matthew Goodwin. Ele acaba de ser publicado aqui no Brasil pela editora Record. O nacional-populismo, como se sabe, é um movimento que não nasceu ontem. Antes da eleição do Donald Trump e do Brexit, por exemplo, a gente já via na Europa a ascensão de lideranças como a Marine Le Pen na França e como o Matteo Salvini na Itália, além do Viktor Orbán na Hungria. Mas a novidade aqui, ou o ponto mais importante desse livro, na minha opinião, é que os autores apostam que, assim como o nacional-populismo não nasceu ontem, ele não vai embora tão cedo. Na verdade, ele veio para ficar. Quem são as pessoas que o nacional-populismo e os líderes nacionais populistas atraem? Basicamente, são aqueles que pertencem a grupos que se sentem deixados para trás. Então, são os americanos brancos sem diploma, que têm medo da concorrência dos imigrantes, são os britânicos que têm saudade de como era o Reino Unido antes do fenômeno do aumento da imigração, e são os húngaros receosos da invasão dos muçulmanos, dos refugiados muçulmanos, e são também os brasileiros inconformados, por exemplo, com o esquerdismo nas salas de aula e a perda dos seus empregos causada pela gestão da Dilma Rousseff. Nos Estados Unidos, esses são os eleitores que o Trump chama de maioria silenciosa e na Europa a Marine Le Pen chama de a França esquecida. Os apoiadores desses líderes populistas não são necessariamente fascistas ridículos ou grotescos, como eles são muitas vezes tratados pela oposição e mesmo pela imprensa. Claro que há entre eles racistas, xenófobos, misóginos e tudo mais, mas muitos são apenas conservadores, trabalhadores conservadores, evangélicos conservadores, desempregados conservadores. Então, basicamente, gente incomodada com o andar da carruagem, gente que perdeu o emprego e acha que os governos de esquerda estão mais preocupados com as minorias do que com eles. E é por isso que os autores desse livro dizem que tanto o fenômeno do nacional-populismo quanto as lideranças populistas tendem a permanecer por muito tempo na paisagem eleitoral. Esses líderes estão conseguindo se conectar com muita gente jovem que também se sente para trás. Essa é uma das razões. No Brasil, a última pesquisa Datafolha, por exemplo, mostrou que um dos grupos em que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro mais cresceu foi entre as pessoas que têm idade entre 35 e 44 anos. É gente que ainda tem muito tempo de vida para votar. Nessa faixa etária, a aprovação do Bolsonaro subiu 15 pontos percentuais. Só não subiu menos que entre os desempregados, que são a maioria dos beneficiados pelo auxílio emergencial. Além dessa adesão dos jovens ao discurso populista, os autores desse livro dizem que o fenômeno do nacional-populismo tende a durar porque as razões que levaram ao surgimento dele também tendem a durar. E a gente está falando aqui da crise financeira, da crise dos refugiados, da insatisfação de muita gente em relação às demandas das minorias. Diante disso, o que os autores do nacional-populismo dizem parece óbvio. Em vez de atacar as lideranças populistas, focando só, apenas no caráter dos personagens, seus defeitos, seus arroubos autoritários, a oposição deveria se preocupar também e, sobretudo, com as razões que levaram esses líderes ao poder. Porque os personagens passam, mas a ideologia que fez com que eles ascendessem, essa veio para ficar. Uau!